Vocês estão felizes? Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém? Queridos, as escrituras, elas falam sobre mudança de vestes. Se você vê ao longo da palavra de Deus, queridos, em toda a Bíblia, nós vemos passagens que falam sobre troca de vestimento. E toda a troca de vestes, queridos, é uma troca de estação. É uma mudança nas nossas vidas. Não sei se você já percebeu que as nossas vidas são feitas de ciclos, de estações, sim ou não? Ora, estações boas, ora, estações não tão boas. Quando nós olhamos para a vida da Gabi e do Edu, eles vieram lá do Rio Grande do Sul, passaram uma temporada conosco, estão sendo enviados novamente para o Rio Grande. A nossa vida é feita de estações, ela é feita de mudanças, queridos. Olha o que Isaías 61, capítulo 61, no verso 3 nos fala. Olha que interessante, queridos. E pôs sobre os que em Sião estão de luto, coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, vestes do quê? Vestes de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Vestes de louvor no lugar do quê? De espírito angustiado. Isso aconteceu comigo e aconteceu com você, sim ou não? Um dia você encontrou Jesus, queridos, e a sua vida foi transformada, queridos. Nós encontramos a salvação, e a salvação, ela foi se tornando um processo nas nossas vidas, e isso acontece dia a dia, queridos. Pessoas entram nesse lugar, encontram a Jesus, e elas trocam de vestes. Ele tira o espírito de angústia e coloca sobre nós vestes de louvor, sim ou não? Há uma mudança de roupa, queridos. Eu e você, nós temos vestes de louvor. Fala um amém aí. Aonde no meio do louvor, queridos, onde nós estamos, nós levantamos mãos santas e adoramos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque as nossas vestes, queridos, o nosso estilo de vida é um estilo de vida de louvor e adoração. Queridos, louvor, adoração a Deus não tem a ver somente com música. Música é uma parte da expressão, sim ou não? Sim ou não? Sim. Só que nós adoramos a Deus lavando louça. Aleluia. Se você lava a louça, marido, para sua esposa nesse frio, queridos. Aleluia. E a mão não cai, queridos. Não cai. Se você lava a louça para servir a sua esposa, é um ato de adoração a Deus, sim ou não? Amém? Fala, Jesus. Você crê? Aleluia. E deixa eu contar uma boa nova. Se o homem lavar a louça nesse frio, aparece uma torneira elétrica em casa, não sei porquê. Ele começa a lavada e de repente, puf, brota uma torneira elétrica. Isso aconteceu lá em casa. Aleluia. Ela nasce assim. E dá melhor ainda. Aquela que esquenta. Queridos, no Novo Testamento, Paulo usa essa palavra de ser revestido. Olha o que Gálatas, capítulo 3, versículo 27 nos fala. Olha que interessante. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. Olha o que essa palavra revestir significa. Entrar em uma roupa, vestir ou vestir-se. A ideia, queridos, é usar. É como se você colocasse uma leg, sabe aquelas leg de academia, assim? Como se você colocasse uma leg, uma roupa bem apertadinha, se revestir de Cristo, colocar uma roupa bem apertada, e eu e você estamos vestidos de
Cristo. De Cristo, estamos revestidos de Cristo. Olha o que Colossenses capítulo 3, versículo do 9 ao 10 nos fala. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza, com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui Paulo, queridos, usa as duas palavras, as de se despir, tirar a velha roupa, e se vestir de uma nova roupa, de uma nova natureza. Consegue me entender? Então a palavra ou a ideia de se revestir, queridos, de trocar vestes, ela está em todas as escrituras. Ela aponta nesse texto para duas fases distintas da vida do crente. Não mintam, porque isso faz parte da velha natureza. Então tire essa roupa e coloque outra roupa. Vocês já se despiram, já ficaram nus. Agora se vistam da nova natureza. Se vistam da nova natureza. Consegue me entender? Sim ou não? E hoje eu quero compartilhar, queridos, um pouquinho com vocês. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, seriam as trocas de vestes de José. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre a vida de José. Não sei se para você ele inspira, mas eu gosto muito de estudar sobre a vida de José. José é uma pessoa que me inspira, queridos, até o dia de hoje. E quando nós olhamos na vida de José, você vai ver estações em que as roupas dele foram trocadas. E toda troca de roupa é uma nova estação que se abre, que se inicia. Eu quero usar as trocas de vestes de José como fases da sua vida. E essas fases como fases que marcam também a minha e a sua vida como igreja. Primeira veste, queridos. A veste natural para uma túnica nova. Olha o que Gênesis capítulo 37, do versículo 1 ao 3 nos fala. Jacó habitou na terra da peregrinação de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias dele para seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que aos seus outros filhos, porque era filho de sua velhice. E mandou também fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Queridos, José tem a primeira troca de vestes. Ele ganha uma veste de manga comprida e uma veste colorida. Lembrando, queridos, que para colorir tecido antigamente era extremamente difícil e muito custoso. E o pai de José, por amar a ele mais que aos seus irmãos, dá uma veste nova para ele. É a primeira fase dele, queridos. E essa primeira fase, queridos, marca a inexperiência dos seus sonhos, a inexperiência e os seus sonhos. Olha o que Gênesis capítulo 37, verso 2 nos fala. Essa é a história de Jacó. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como igreja, nós não estamos escrevendo a nossa história. Nós estamos escrevendo a história do nosso pai. Queridos, a história não era a história de José, a história era a história de Jacó. Consegue me entender? A história era a história de Jacó e não de José. Nessa fase, muitas vezes queremos ser o protagonista. Mas a história, queridos, que nós estamos escrevendo é a história do nosso pai. Fazemos parte dessa história, de um plano de restauração, mas a história não é a nossa história.
Nós estamos vivendo, queridos, em um mundo onde tudo é eu, queridos, que nós queremos, às vezes, ser os protagonistas em tudo. E deixa eu dizer uma coisa para você, queridos, Deus está escrevendo uma história na humanidade, sim ou não? E nós fazemos uma pequena parte nessa história. Só que a história não é nossa. Por mais que Ele nos revestiu de vestes de louvor, por mais que eu e você sejamos filhos de Deus, a história não é nossa. Então, se algo está dando certo na sua vida, queridos, a história não é nossa. Tudo de bom que acontece nas nossas vidas, glória a, e tudo de ruim, é você mesmo. Simples assim. Consegue me entender? Nessa fase, queridos, as nossas habilidades na imaturidade podem gerar problemas. A gente fala de José, queridos, e nós olhamos para o contexto geral, aquilo que os irmãos dele fizeram, não foi legal, queridos. Só que imagine você trabalhando com José. Imagine você trabalhando com um piá de 17 anos, você lá ralando, cuidando das ovelhas, queridos, trabalhando pra caramba, e um piá de 17 anos, com o dom da administração, com o talento da administração, muito bom no que faz, olhava o que você estava fazendo e chegava pro teu pai, cara, eles estão fazendo tudo errado, esses tontos ali. Consegue me entender? José, queridos, seria a pessoa que talvez você não queria trabalhar com ela. José tinha a unção da administração, sim ou não? Tinha, queridos, ele era muito bom nisso, queridos. E nessa fase, queridos, da primeira troca de José, nós temos mais respostas do que perguntas. Por quê? Porque nós sabemos tudo. Sempre vamos dizer como fazer o que está errado. E naquilo que Deus vai acabar nos usando lá na frente é o que nos atrapalha agora. Quer ver um exemplo? Moisés, queridos, quando matou o egípcio, ele estava tentando cumprir o projeto de Deus para a vida dele, que era libertar os egípcios, libertar o povo de Israel do Egito, sim ou não? Sim ou não? Só que ele errou no tempo e fez as coisas adiantadas. Geralmente aquilo que Deus vai te usar, queridos, aquilo que Deus vai te usar, na sua imaturidade, ela te atrapalha, ele te atrapalha. Deus ia usar José como um excelente administrador, sim ou não? Ia. Só que nessa fase, com 17 anos, o dom da administração estava atrapalhando ele, porque ele estava arrumando rolo com seus irmãos. Nessa fase, nós temos mais respostas do que perguntas. A gente tem resposta pronta para tudo. Eu trabalhei muito tempo com gestão, eu contratava pessoas, alunos de educação física, que faziam educação física na faculdade, eu contratava eles para eles fazerem estágio na academia, onde eu trabalhava. E geralmente quando você faz faculdade, queridos, os professores, eles apresentam algumas coisas e eles falam, negócio seguinte, era o que falavam muito na nossa época, as academias, elas não são funcionais, elas não são úteis, porque o atendimento tem que ser personalizado e está tudo errado. Sabe aquele lance assim, o sistema está tudo errado e tem que se mudar o sistema, já ouviu isso? Isso tem fora e dentro da igreja. Daí o que acontecia? Esses estagiários vinham com 20 anos, 17 anos, 18 anos, cheio desse conceito. Não, tem que fazer assim, atendimento personalizado e não sei o quê, e está tudo errado, e está tudo errado. Eles tinham mais respostas do que perguntas. Sabe o que eu fazia? Eu esperava a academia, sala de musculação, tá com 50, 60 pessoas, soltava ele lá dentro, falei, atenda, e saía todo mundo. E deixava ele sozinho lá. Daí eu falava, aplica agora a tua teoria na prática, para você ver se funciona. Professor, não tem jeito, né? Mas daí como que nós fazemos? Eu falei que não adianta querer, a realidade é essa. Consegue me entender? Sim ou não?
Na igreja é a mesma coisa. Eu tinha uma dificuldade com seminarista, queridos. Casei com uma seminarista. Mas eu tinha uma dificuldade com o seminarista porque o cara estuda 2 anos Bíblia, ou está estudando, ali está no meio, está estudando 2 anos. Ele chega na igreja, o que ele acha que ele sabe? Ele acha que ele vai revolucionar a igreja. Que ele é o detentor do saber e um ser iluminado que vai mudar todo o sistema da igreja no Brasil e ele vai ser o porta-voz de Deus e vai trazer avivamento para a igreja. Ele acha que é aquilo, queridos. E daí você fica olhando e você fala, meu Deus do céu. Até você dá o primeiro pepino para ele e fala assim, ó, tem um casal se matando lá, vai se vira lá. Eu não sabia que era assim. Consegue me entender? Essa é a primeira fase, queridos. Nessa fase, geralmente, é que nós recebemos os sonhos. José, com a túnica colorida, queridos, ele recebe os sonhos. Ele sonha que os feixes dos seus irmãos se inclinam para o seu feixe. Olha o que o verso 8 do capítulo 37 nos fala. Então, seus irmãos lhe disseram, você pensa que você pensa que vai mesmo reinar sobre nós, pensa que realmente dominará sobre nós, e com isso odiaram ainda mais, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. José contou o sonho, sim ou não? Mas foi ele que interpretou? Quem que interpretou? Os seus próprios irmãos. Nessa fase, queridos, contamos os nossos sonhos e achamos que todos vão entender. Às vezes a gente fala, vai contando dos projetos, daquilo que Deus tem para nós, achando que todos vão entender, e não vão, queridos. Na nossa imaturidade, queridos, eu já fiz muito isso com a Kelly, até na nossa imaturidade, às vezes a gente vai falando aquilo que Deus tem falado para nós, as pessoas ficam olhando assim e falam assim, você é louco? Sim ou não? Já aconteceu isso com você? Às vezes você tenta explicar aquilo que Deus está fazendo na sua vida, a pessoa fica te olhando assim e fala, cara, você está batendo pino, bicho, não tem nada a ver isso aí que você está falando. E eles foram contando, queridos, e José teve um segundo sonho, em que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Mais uma vez ele conta o sonho e a interpretação vem de quem? Dos seus irmãos. Depois disso, queridos, acontece a segunda troca de vestes, que ele volta às roupas naturais. Olha o que Gênesis 37, do 23 ao 24 nos fala. Mas logo que José chegou a seus irmãos, o que eles fizeram? Despiram da sua túnica, tiraram a sua túnica, uma segunda troca de vestes, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Tiraram a túnica de José, o tempo de sonhar passou. Os sonhos eram de Deus para José, sim ou não? Sim. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus pode te dar sonhos, visões, projetos, sim ou não? Deus vai te mostrar onde que Ele quer te levar, sim ou não? Vai. Só que Ele não vai falar do processo que você vai ter que passar. Ele não vai falar do processo. Ele mostra, revela, mas Ele não fala do processo. Como líderes, como igreja, queridos, Deus tem nos dado uma visão, um chamado, um projeto para executar, mas Deus não revela o processo. Queridos, talvez se José soubesse tudo o que ele tinha que passar para chegar onde Deus queria colocar ele, você acha que ele ia querer? Você ia querer? Volto a repetir, sabe quando vem mover profético assim sobre a igreja? Às vezes a gente ora, o pessoal ora e libera uma palavra sobre um jovem assim, falando assim, vai ser pastor, Deus vai usar, vai ser... A mãe do rapaz chora, a família fica... Eu já olho hoje em dia, eu falo, meu Deus, está no sal. Pastor, você gosta de ordenar a gente ao ministério? Eu gosto, mas quando eu ordeno eu já fico pensando, vai salgar as costas. Por quê? Por causa do
processo. Olha o que Êxodo capítulo 3, versículo 16 ao 17 nos fala. Vá, reúna os anciãos de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade eu os tenho visitado e visto o que tem sido feito com vocês no Egito. E prometi tirá-los da aflição do Egito e levá-los para a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, para uma terra que emana leite e mel. Deus olha para aquele povo, queridos, e dá uma promessa: eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Mas no meio desse processo, Deus não fala que existiriam gigantes. Quando que eles descobrem que a terra tem gigantes? Quando eles mandam os espias. Se Deus falasse que aquela terra tinha gigantes, você acha que eles iam para lá? Não. A terra era boa, sim ou não? Sim, mas a terra tem gigantes. Vida com Deus é bom, queridos, é a melhor vida que você pode viver, sim ou não? Mas na terra tem gigantes. Aqui, queridos, acontece o choque de realidade. Quando entramos nessa fase, queridos, temos um choque de realidade. Entendemos que nem todos os que dizem irmãos querem o nosso bem. Queridos, nós precisamos às vezes de choques de realidade. Quando nós fomos para Paranavaí, queridos, eu entendo hoje, olhando 10 anos atrás, nós fomos para Paranavaí. Há 10 anos atrás, quando nós fomos com o sonho de abrir igreja, nós fomos muito ingênuos. Por quê? O que eu imaginava? Melhor abrir igreja do que abrir boteco. Posso ouvir um amém? Primeira vez que a gente estava indo abrir a igreja em São José dos Pinhais, a gente estava no carro, nervoso, sem saber como fazer. A gente ia começar o primeiro grupo familiar em São José dos Pinhais para ajudar. Quando a gente estava indo com outro pastor, eu olhei para ele: cara, tem gente que sonha em abrir boteco, cara. Nós estamos sonhando em abrir igreja, então vamos. Isso tem 13 anos, 14 anos atrás. Quando nós chegamos na cidade, o que a gente achou? Que os pastores tinham esse mesmo pensamento. Melhor abrir igreja do que abrir. Chegamos lá, começaram a tesourar a gente. Cheguei na primeira reunião de pastores, queridos. Na primeira reunião de pastores. Estavam os pastores reunidos. O pastor com um videozinho assim, passando um vídeo assim. Daí ele falou assim: olha o Corinthians, sim. E daí falou isso, palavrão feio que você deve ter pensado. O pastor presidente do núcleo. Queridos, aquilo foi um choque para mim. Eu nunca vi os meus pastores falar um palavrão, queridos. E aquilo me assustou. E eu falei: será que eu... E com o tempo, queridos, eu fui percebendo que nem todo mundo que se diz irmão é irmão. E a gente precisa ter choques de realidade. Lá em Campo Largo, nós estamos organizando, a igreja está bem novinha lá ainda, nós estamos organizando. E um casal muito preocupado com o dom pastoral, falando assim: pastor, a gente tem que tomar cuidado, né, para as pessoas não se machucarem no nosso meio. Eu falei: meu irmão, as pessoas vão se decepcionar com a gente, vão se machucar, faz parte do processo. Às vezes a gente entra na igreja, a gente fala: nossa, que massa igreja. Só que nós vamos nos machucar, sim ou não? E nós vamos ter choques de realidade. Quando nós viemos para cá, queridos, foi outro choque de realidade. A gente olhava, a gente veio para cá com algumas expectativas. Eu achei que todo mundo era crente aqui. Eu falei: o que eu estou indo fazer em Vítima, Arsum? Aqui todo mundo é crente. Daí a gente vai tendo choques de realidade. Daí você percebe que às vezes as pessoas te apertam a mão, te dão um tapinha nas costas e falam por trás. O que vieram fazer aqui? E não sei o que, e não sei o que. Choques de realidade, fazem parte. Nessa fase aqui, queridos,
nós temos mais perguntas do que respostas. Deus, aonde estão os teus sonhos? Lutamos com medo, lutamos com decepções. Por quê? Porque fomos traídos. Imagine José sendo jogado em uma cisterna pelos seus próprios irmãos. Depois disso, queridos, você sabe a história, ele é levado, vendido, e nós entramos na terceira troca de vestes dele, que ele coloca vestes nobres. Gênesis capítulo 39, do 1 ao 5. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas, que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José. Presta atenção aqui, o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono, de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono, e o servia. E ele pôs José por mordomo da sua casa, e lhe passou as mãos tudo o que tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo o que tinha, o Senhor o abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Depois, queridos, de superar a traição, José começou a ver os seus dons e talentos abençoando pessoas. José tinha o dom da administração, queridos. Ele se torna um mordomo. Tudo que ele faz é abençoado. Ele está vivendo na bênção. Ele não está no projeto de Deus para a vida dele. Ele não alcançou o sonho de Deus, mas ele está vivendo na bênção. Queridos, e aqui mora o perigo, sabe por quê? Porque eu e você podemos viver somente na bênção, sabe por quê? Nós já somos abençoados em Cristo Jesus, amém? E nós podemos viver nesse estado, queridos, ter um bom salário, estar rodeado de amigos, parentes, viver aquilo, estar em um lugar confortável, mas esse lugar confortável não é o que Deus tem para nós, sim ou não? José poderia passar a vida inteira ali, queridos. Só que se ele passasse a vida inteira na casa de Potifar, o que aconteceria? Metade do mundo morreria de fome. Sim ou não? Eu e você já somos abençoados. Olha o que Efésios capítulo 1, versículo 3 nos fala. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, queridos. Eu e você fomos enxertados na raiz de Abraão, onde o que Deus prometeu a Abraão, queridos, está sobre nós. Quando Deus fala para Abraão, se tu uma bênção, eu e você, aonde estamos, nós somos uma. Queridos, como funcionário, aonde você estiver trabalhando, vire a chave, você é uma bênção naquele lugar, fala um amém. Você deveria em Cristo Jesus ser a pessoa que dá menos trabalho para o seu chefe, aleluia. No mínimo. Porque a bênção está sobre você, e aonde você está, o lugar se torna abençoado. Pastor, estou trabalhando lá, só macumbeiro, só do saravá lá, pastor. Se tu uma bênção. Se você ler o livro de Daniel, queridos, você vai perceber que Daniel era chefe dos feiticeiros da Babilônia. Aleluia. Ele era chefe dos feiticeiros do lugar mais idólatra da terra, da Babilônia. Queridos, aonde você está, a bênção de Deus se manifesta.
Aonde você está, prospera. Fala um amém. Sabe por que prospera? É bem simples. Aonde você está, queridos, a fofoca vem e para em... Aleluia. Ela para em você. A maldição vem e ela para em... Sabe o ambiente onde todo mundo pragueja? Oh, desgraça. Segunda-feira miserável. Isso para em... você, sim ou não? E daí você está aleluiado onde você está, glória a Deus. Sim ou não? É assim. Ou deveria ser. Se não é, vai ser. Fala um amém aí. E quando acontece isso, o ambiente ao seu redor muda, queridos. Nós mudamos a atmosfera. Você muda a atmosfera. Onde você entra, a atmosfera muda. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando você entende que a bênção de Deus está sobre a sua vida, você para de ser mendigo. Amém? Você para, a tua mentalidade muda. E você começa a entender, aonde você entrar, a graça e o favor de Deus entram. Pastor, por que quando você às vezes impõe as mãos, principalmente em visita, quem já foi fazer visita comigo sabe, quando você impõe a mão no não crente, por que o cara cai endemoniado, pastor? Porque dentro de mim eu tenho certeza, se eu impor as mãos nele, o Espírito de Deus vai tocar a vida daquela pessoa, e se tiver demônio vai manifestar. Quando eu estou indo fazer uma visita, eu já vejo isso, queridos, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Pastor, isso é orgulho? Não, queridos, é entender que a bênção de Deus está sobre as nossas vidas. E aonde nós estamos, nós abençoamos. A luz vence as trevas. Eu sou a luz do mundo, Jesus disse, depois ele olha para nós e fala o quê? Vocês são a luz do... Se nós somos os portadores da luz, a luz vence as trevas. Creia nisso, queridos. Aonde você estiver vai ser próspero. Aonde você estiver. Por isso, queridos, que nós não corremos atrás da bênção, nós buscamos a herança que nós temos em Cristo Jesus. Nessa fase nós não podemos nos acomodar. Nós não podemos. E nisso nós vemos a quarta troca de vestes, que é as vestes de humilhação. Olha o que Gênesis capítulo 39, versículo do 10 ao 13 nos fala. Ela falava com José todos os dias. Essa aqui está falando de a mulher de Potifar. Falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a sua roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado as roupas nas mãos dela, deixando as roupas nas mãos dela. O que essa mulher fez? Fez um baita de um escândalo, um barraco. A mulher de Potifar queria fazer putifaria com José. Puxou as roupas dele e ficou com as roupas na mão. Agora imagine, queridos, todos os dias essa mulher sarneando ele. Um jovem, não casado, com hormônios à flor da pele. Quem já foi jovem sabe o que é isso. Agora a gente vai ficando velho, vai ficando diferente, mas antigamente, sim ou não? Não eram casados, queridos. José, queridos, definitivamente não era o José do Egito, porque do Egito ele não tinha nada. José, queridos, era um homem de Deus, queridos.
ele toma uma decisão por santidade e honra. Olha o que o verso 9 do capítulo 39 nos fala: não há ninguém nessa casa que esteja acima de mim, ele não me vendeu nada, ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? No meio de uma sociedade corrupta, queridos, José toma uma decisão de andar em santidade e honrar as pessoas. Queridos, eu e você precisamos honrar o nosso Senhor, honrar a Deus e honrar as pessoas a quem nós estamos trabalhando, andar em santidade. Precisamos restaurar essas palavras no meio da igreja: santidade e honra. Ele honrou o seu Senhor, sim ou não? E ele andou em santidade. Nós precisamos restaurar isso, queridos. Todas as vezes que tomamos essa decisão, vamos sofrer com calúnia, queridos. Olha o que o verso 14 e 15 nos fala. Chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou as roupas ao meu lado e saiu, e fugiu para fora. Queridos, já falaram mal de você? Já julgaram as suas intenções? Já mentiram a seu respeito? Sim ou não? Bem-vindo ao time. É assim mesmo. Faz parte da nossa caminhada com Deus, faz parte do ministério. Se chamaram Jesus de Beelzebu, imagine eu e você. Só que a mulher de Potifar, queridos, ela é uma bênção na vida de José, sim ou não? Não? Sim. Porque essa mulher levou ele para o propósito, queridos. De alguma forma ela levou José ao propósito. Queridos, nós vamos sofrer. Nós vamos sofrer, sim ou não? Fazendo certo ou errado, nós vamos sofrer. Deixa eu falar para vocês, nós podemos sofrer com alegria, ou nós podemos sofrer chorando, é você que decide. Porque sofrer nós vamos. José fez o certo, sim ou não? Deixa eu quebrar uma lógica aqui com vocês rapidinho. José fez o certo, sim ou não? Fez o certo de não se deitar com essa mulher, sim ou não? Na nossa cabeça, e às vezes no evangelho que a gente entende que se a gente fizer o certo, as coisas vão dar certo do nosso jeito. Sim ou não? A gente não pensa assim? Se eu fizer certinho as coisas, eu não vou sofrer e as coisas vão dar certo. Só que é assim? Não. Vou aproveitar que a Kenny saiu daqui, eu vou falar. Eu me converti, queridos, com 21 anos. Entendi sobre santidade, me guardei. Passei a faculdade ileso, queridos, de educação física, ileso. Me guardei, entendendo que Deus tinha separado uma esposa. E falei assim, vou orar, não vou ficar mais com ninguém, vou ficar, me guardar, fiquei 4 anos, queridos. 4, quase 5 anos assim. Conheci uma moça, comecei a namorar com ela. Qual que era a minha expectativa? Casar. E se eu fizesse tudo certo, ia dar certo. Queridos, nos guardamos em santidade, entendemos, nos guardamos, fomos. Chegou um tempo, queridos, que ela começou a não querer, começou a largar de Jesus, a se deixar. E foi. Qual que foi a crise que eu tive, queridos? A crise de vida com Deus que eu tive. Eu fiz tudo certo, Deus. E deu errado. E a gente cria a expectativa que se a gente fizer tudo certo, a nossa vida vai de vento em
Não é assim, queridos. Só que hoje, eu olhando minha história para trás, se eu tivesse me casado com ela, teria dado problema. Queridos, para fazer ou para viver o estilo de vida que nós vivemos hoje, queridos, só Kelly para aguentar mesmo. Se fosse outra, eu não aguentava. Consegue me entender? Então quebre essa lógica. Ah, se eu fizer tudo certo, vai dar certo ao meu ponto de vista. Queridos, não vai ser assim. Porque o nosso dar certo é sempre evitar o sofrimento. Se eu fizer assim, 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 eu vou conseguir as coisas, vai dar tudo certo e minha vida vai ser de vento em... Não é assim. Por isso que daí nós olhamos Romanos no capítulo 8, no verso 28, o que ele fala? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, se essa mulher não entrasse na vida de José, mais da metade da população daquela época teria morrido de fome. José é preso por uma calúnia, queridos. Na prisão, Deus é com ele. A unção de administração flui. Ele interpreta 2 sonhos, queridos, mas as pessoas se esquecem dele. Com as vestes de humilhação, nós somos invisíveis. Você já se sentiu invisível? Parece que ninguém vê, ninguém repara. Achamos que as coisas não vão mudar, queridos, mas deixa eu falar uma coisa para você. As coisas mudam. Não sei o que você está passando, mas as coisas mudam. A unção flui para interpretar os sonhos. E pensamos que agora vai mudar, mas não muda. E muitos desistem da caminhada com Deus aqui, nessa estação, na estação da humilhação. Ou ficamos presos nas amarguras, queridos, ou nós vencemos e saímos dessa. José tinha todos os motivos para ser amargurado, sim ou não? Foi traído pelos seus irmãos, estava fazendo o certo, foi caluniado, fez o certo, deu o errado, e por fazer o certo, honrar o seu Senhor, honrar o seu Deus, andar em santidade, onde ele foi parar? Em uma prisão. Humilhado, queridos. Só que existe o de repente. Fala comigo assim, de repente. De repente, Faraó tem um sonho. Queridos, existe os de repentes de Deus. No Pentecostes houve um de repente. De repente se ouviu um vento. De repente, Faraó teve um sonho que muda a sorte de José. Existe de repente nas nossas vidas, posso ouvir um amém? Onde nossas histórias mudam, onde as coisas mudam, queridos. E aqui nós temos a 5ª troca de roupa de José. José se barbeia, troca as suas vestes para falar com Faraó. E José é desafiado. Agora imagine, queridos, a pressão que estava sobre os ombros de José. Imagine a pressão sobre a vida dele. O destino da maior nação da terra estava nas mãos de José. Sim ou não? Boa parte da população mundial poderia morrer de fome se ele tivesse dado a estratégia errada. Só que deixa eu falar uma coisa para vocês. A pressão nos leva para o trono. Não fuja de pressões. Queridos, aprenda a lidar com pressão. Pressão é bom, sim ou não? Fala para você mesmo, até você acreditar. Pressão é bom, sim ou não? Queridos, uma época, queridos, o pastor Arno
Há anos atrás ele falava assim: estudar é bom. Queridos, eu detestava estudar, eu reprovei um monte de vezes, queridos. Um monte mesmo. Reprovei a 6ª série, fiz 6 anos no 2º grau, não consegui terminar, fui fazer CBEJA. Queridos, eu nunca gostei de estudar. E o pastor Arno lá por 2004, 2005, ele falava: estudar é bom, estudar é bom. E eu fiquei falando: estudar é bom até eu acreditar. Faça de mentira até virar verdade, queridos. Sim ou não? Então fale às vezes para você mesmo: pressão é bom. Às vezes nós estamos debaixo de pressão, e a única coisa que a gente quer é sair desse lugar. Queridos, pressão é bom. Os processos são bons. Na pressão é que o óleo escorre, queridos. Olha o que Gênesis capítulo 41, versículo 16. E respondeu José a Faraó dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Existe algo em você que é maior do que você, que em momentos de pressão, queridos, essa unção flui. É na pressão, queridos, que nós vemos Deus agir nas nossas vidas. É na pressão que nós nos rendemos, que nós nos fazemos fracos. Sim ou não? Enquanto nós nos acharmos fortes, as coisas não vão acontecer. Aqui precisamos entender uma coisa, queridos: não são as nossas habilidades que nos fazem cumprir o propósito, os sonhos de Deus para as nossas vidas. Não são as nossas habilidades, é a unção que está sobre as nossas vidas, e isso não vem de nós, isso vem dele. Posso ouvir um amém? Querido, você acha que José ia ter a capacidade de interpretar o sonho? Você acha que José ia ter a capacidade de administrar aquilo? Deus usou José, foi Deus que estabeleceu isso, sim ou não? Para aquilo que Deus tem separado para a sua vida, queridos, para cada situação, há uma unção específica. Se você for desafiado profissionalmente, não tenha medo, queridos, vá. Fala um amém aí. Quando você é desafiado, você olha as suas limitações, você fala: eu não vou conseguir cumprir isso, queridos. Existe algo muito maior do que você, que no meio da pressão, no meio da dificuldade, vai se manifestar. Não fuja das pressões. Muitas vezes, queridos, como filhos de Deus, nós caímos na comparação. Principalmente nessa era digital, queridos, aonde nós nos comparamos, e sempre, muitas vezes, nos comparamos para baixo. Creia na unção que está sobre a sua vida. Fala um amém aí. Não se compare. Às vezes Deus vai te chamar, traga uma palavra, faça alguma coisa, não se compare. Aquilo que Deus vai fazer com você é diferente do que Ele está fazendo com qualquer pessoa sobre a face da terra. Não se compare. Fala um amém aí. Amém. Fale para você mesmo: não se compare, não se compare. Aquilo que Deus tem para você é especial, é específico, e só você pode fazer. Agora, queridos, José está revestido de vestes de maturidade. Repete assim comigo: maturidade. Olha o que Gênesis 45, do 1 ao 5 nos fala. Então José não lhes podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei-o sair daqui a todo homem. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram e a casa de Faraó o ouviu. E disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante da sua face. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegando-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, em vós pesa aos vossos olhos,
por me haver vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Queridos, José se dá a conhecer aos seus irmãos, eles ficam assustados, achando que José ia matar eles, e o que José fala? Se acheguem a... Se fosse um tempo atrás, antes dos processos, você acha que ele ia fazer isso? Ele ia mandar matar eles, queridos. Só que ele discerniu a vontade de Deus. Deus me enviou para cá, antes de vocês, para preservar a vida. Com vestes de maturidade, nós discernimos o projeto de Deus. O sonho de José se cumpriu sim ou não? Mas não se cumpriu da expectativa daquele jovem de 17 anos. Mas ele se cumpriu na maturidade de um homem que se levantou para trazer mantimento para uma grande nação. Por isso que a nossa vida é feita de ciclos, sim ou não? Perceba, queridos, quando nós olhamos para essa história, 2 gerações antes, Jacó era filho de quem? Era filho de Isaac. Isaac plantou e colheu quanto? 100 por 1. E a Bíblia fala que ele se tornou riquíssimo. Às vezes a gente para aí na história. Jacó era filho de Isaac. Isaac plantou, colheu a 100 por 1 e se tornou riquíssimo. Uma geração depois, Jacó estava falido. Sim ou não? Não tinha nem o que comer. Nós gostamos de falar da colheita de 100 por 1, só que deixa eu falar uma coisa para vocês. A vida é feita de ciclos. Uma geração depois, eles estavam com fome. Não caia nesse evangelho, queridos, que fala do 100 por 1, dizendo que a sua vida é só vitória, que tudo vai dar certo, que você vai prosperar, que reinar é se tornar rico. E eles usam o texto, e Isaac colheu a 100 por 1, você vai colher a 100 por 1. Queridos, uma geração depois, não tinha o que? Porque a nossa vida é feita de ciclos e estações. Sim ou não? Você recebe essa palavra no seu coração? Assim como José, nós vamos aprender e nós vamos chegar à maturidade.